Ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória é aquele da visão de Daniel. O Rei da Glória é aquele que Joel profetizou. Agora vamos então para Mateus capítulo 25, verso 31 e 32. Vai aclarear mais ainda sobre o Rei da Glória. Já afirma várias vezes, né? É, Para não ter dúvida. não tem dúvida. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por isso que eu falo, a pessoa lê a Bíblia é uma coisa, examinar a Escritura é outra. Lá no Paraguai, eu falei para um pastor de uma igreja que é aqui, diante da câmera, eu não vou citar o nome da igreja. Quando eu estava falando do sábado, aí ele disse, não, mas isso aí acabou, não existe mais. Eu falei, pastor, então o senhor vai fazer um favor para mim. Eu quero que o senhor pegue a sua Bíblia e me mostre esse versículo que o sábado acabou, porque até agora eu não consegui achá-lo. Né? Que foi abolido o sábado. Não consegui achá-lo. Falei, porque o que acontece hoje, muito comum que eu observo de acontecer, é o seguinte, tem pastores e pastores. E diz que está levando o seu rebanho para o Salmo 23. Né? Uma terra de águas limpas, pastagens verdejantes, uma tranquilidade eterna. Né? Só que eles não sabem nem a palavra de Deus. Tem um versículo bem pequenininho, e que até uma criança recita. Só que muita pouca gente recita ele certo. É o versículo de São João 15, verso 6. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade. E parei por aí. Falei, mas esse é muito simples. Falei, então o senhor recita para ele. O senhor sabe de cor? Claro, qualquer um sabe de cor. Eu sou o caminho, a verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu balanguei a cabeça. Não está certo. Como? Não está certo, está errado. Ele foi lá na pasta dele, pegou a Bíblia e leu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu falei, o senhor está lendo errado, o senhor não está meditando. O senhor está lendo como lê qualquer livro. E não é assim que se faz com a Bíblia. Aí ele pegou e leu em silêncio. Né? Quando ele chegou ali, ele... é por isso que existe a teologia. Eu falei, por isso que existem os maus pastores. Porque vai ao Pai ou vem ao Pai é muita diferença. Vai ao Pai aqueles que pensam que vai para o céu. Vem ao Pai, não, é a oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. E aqui Mateus está mostrando claramente essa situação. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele está vindo e o trono da sua glória, então é aonde? É aqui. Vem com ele. Né? E todas as nações, lá no céu não tem nações, lá no céu só tem anjos. Aqui que tem nações diferentes de povos. Lá não, todo mundo são iguais. E quando você aceita Jesus, aí não interessa mais a tua nacionalidade. Porque aí todos são filhos, não interessa se é judeu ou grego ou gentil, todos são iguais perante Deus. Por isso que essa propaganda que os judeus... Não, nós somos judeus, não tem nada a ver isso aí. O próprio Jesus disse. É. Não tem judeu nem grego. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros,
como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Isso aqui, esse verso 32, vai acontecer depois de Tessalonicenses, quando a igreja já subia até as alturas, para descer lá no Monte das Oliveiras, que fala lá em Zacarias 14, versos 2 e 3. Você já leu essa parte? Não prestei atenção. Lê lá para eles, Zacarias 14, versos 2 e 3. Ali eles subiram até entre as nuvens, né? Nas alturas. Mas ali não fala que vai para o céu e nem que desceu para a terra. Mas lá em Zacarias 14 vai mostrar que eles desceram sobre o Monte das Oliveiras. E aqui nós também provamos que vai ser do Monte do Sião, né? Joel disse, e ali estarão os que forem salvos. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. Aí que vai falar. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então, eles subiram nas alturas, lá em Tessalonicenses, mas vão descer arrebatados lá no Monte das Oliveiras. Joel já completa mais o texto, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, que está ao lado do Monte das Oliveiras, e em Jerusalém estarão os que forem salvos. É simplesmente parar para analisar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se ele veio e instalou o trono da sua glória ali, e agora ele convida os que forem salvos a entrar na posse do reino, então como que ele vai reinar no céu? Não tem espaço para a pessoa pregar que vai para o céu. E a Bíblia é muito clara, lá em São João capítulo 3, verso 13, diz assim: ninguém subiu ao céu, exceto aquele que de lá veio. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, diz assim: a único, pode ler, esse é uma incógnita, você tem que ler a pessoa explicar, porque senão ele não entende também. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre. Inacessível. Então veja bem, aquele que tem imortalidade da alma, que morreu, mas não morre mais. Quem é esse? Só Jesus. Né? E que habita em luz inacessível. O que é luz inacessível? Que não tem caminho para ir para lá. Não tem jeito de ir para lá. A qual nenhum homem jamais viu. Então não foi nenhum homem para lá, exceto ele. E nenhum homem jamais vai ver. Então nenhum homem também vai para lá. A ele todo poder e glória, amém. É bem claro a palavra de Deus. Não entenda quem não quer entender. Aí é problema deles. Não é mais meu. Né? Na morte, na ressurreição, quando ele morreu e ressuscitou, pessoas foram vistas entrando na cidade, né? É a mesma coisa que o rapaz falou ali para mim. Né? Mataram o filho dele lá em Coxim. Aí ele disse que na hora o menino não queria saber de Deus, não queria saber nada. Né? Para começar, ele estava às 3 horas da manhã numa lanchonete. Né? Aí eu falei, tem duas situações aí muito delicadas, Aparecido. Ele é crente, adventista. Falei, primeiro, o justo não assenta na roda dos escarnecedores. Ele estava lá na roda dos escarnecedores. Primeiro salmo. Né? Segundo, ele morreu porque você falou para ele várias vezes do Evangelho de Deus e ele não quis aceitar. Então deixe que os mortos enterrem seus mortos.
Nós temos que encarar a realidade como a Bíblia nos ensina. É filho, é doído, mas é a realidade, então nós não podemos fugir. E aí ele me disse que ele pediu perdão, tudo, que ele vai ser salvo. Aí eu falei, ó, Aparecido, não sei não. É difícil, porque lá em Eclesiastes diz assim, ele era um jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em qual possa dizer, não tenho neles contentamento. Porque no dia da tua mocidade você está em pleno vigor físico, então você é um mancebo forte que pode servir a Deus e pegar o Evangelho e fazer coisas aqui para Deus. Se você não servir a Deus, cai uma doença contaminosa que não tem cura, ou você sofre um acidente, fica quebrado, fica paraplégico, aí vem os maus dias que você possa dizer, não tenho neles contentamento. Já passou o teu tempo, meu amigo. Tua plenitude já passou. Né? Então é delicado essa situação. Mas o ladrão da cruz fez aquela oração a Jesus e foi salvo. Falei, me mostra onde que ele foi salvo. Jesus disse para ele, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, então estava no céu. Falei, você não examinou a Escritura. Ainda hoje, guarda bem essa expressão, hoje Jesus foi para onde? Foi para a sepultura. E o ladrão também foi para a sepultura. E o que é um cemitério? Um cemitério é um paraíso. Jesus não mentiu para ele. Né? Mas aquele ladrão, infelizmente, não foi salvo. E por que você pode falar? Porque eu posso provar na Bíblia. No Salmo 34, versos 19 e 20, né? Lá diz assim, o Senhor preserva o justo de tal maneira que nenhum dos seus pequeninos ossos serão quebrados. E em Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Chegaram a apedrejar Paulo, chegaram a arrastar ele pela rua, chegaram a chicotear Paulo, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado, porque ele era imitador de Jesus. E o justo é imitador, por isso que nenhum dos seus ossos é quebrado. E o ladrão quebraram as duas pernas. Então é delicado, as pessoas não examinam direito a palavra de Deus, e aí acham que é muito fácil. Não, não é muito fácil. Foi o que eu falei para o rapaz. Você falou uma coisa bonita, só que é muito difícil cumprir. Muito difícil cumprir. Pena que você não vai ficar aqui, você vai para a Bahia. Senão eu ia te examinar. Todo dia, passo a passo, ver se você estava realmente cumprindo o que você falou. Sair da boca é fácil. Né? E não volta mais. Não tem jeito de voltar. Então, ou você cumpre ou você não é nada. Essa é a realidade. O reino na terra pelo Senhor Jesus é de 1000 anos. E tudo começou com os 4 reinos de Nabucodonosor, o babilônico, em 604 a 562 a.C. Dario em 539, depois veio Ciro de 539 a 530, que são os medos e persas, ou seja, Medo e Persa. De 539 a 331 a.C. começou o grego e teve 4 divisões, de 323 a 143 a.C. E depois veio Antíoco Epifânio, que profanou o templo em Jerusalém, em 175 a 163 a.C. E o romano, de 146 a.C. a 400 depois de Cristo. Esses foram os 4 reinos mundiais. 4 reinos mundiais houve antes de Cristo: babilônico, medo-persa, grego, romano. O último reinado mundial vai ser o de Cristo. O babilônico simboliza o ouro na estátua. Daniel capítulo 2, verso 37 e 38.